Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite de salvação. E para todos aqueles que nos estão ouvindo, nos acompanhando pela internet, que venha haver luz sobre a sua vida. Que haja luz em tudo na sua vida. E nós aprendemos aqui que luz, a etimologia da palavra no hebraico, é conectado com Deus. Amém? Amém? E que Deus vos abençoe grandemente. Eu queria meditar, eu não vou pregar, eu não sou pregadora, mas falar de Jesus a gente sabe um pouquinho, né? Porque já tem uma experiência com Ele. Eu gostaria, né, que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32 e versículo 28. Glória a Jesus, louvamos o nome do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí alguém pode falar, mas você não sabe da minha história. É tanta luta, dificuldade. Eu também, se eu contar a minha história, tem um camarada aí que ele fala assim, se eu te contar a minha história, o burro vai chorar, né? O burro vai chorar? Ele gosta de falar isso. Mas o que eu gosto de falar é que o burro não vai chorar, não. O burro vai saltar de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos, irmão, que a nossa vida não é fácil as coisas, enquanto os irmãos acham, né? Estou dando essa palavra aqui. Não são fáceis. A vida terrena, ela não é fácil. Mas a Bíblia tem uma promessa gloriosa para mim e para você. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a promessa de Deus para nós, não a vida eterna, não só a vida eterna, mas que teremos uma vida abundante aqui na terra. Amém? Então Ele tem cuidado de nós. Ele é que enxuga nossas lágrimas. Ele que trabalha ao nosso favor. Ele que abre porta onde não tem porta. Ele que faz nascer o sol da justiça. Irmão, nós somos muitas promessas. Para cada dia tem uma promessa. Então eu quero dizer para você, não desista porque Deus ele é fiel. Não desista porque Deus ele é fiel. Aleluia. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus se move com quem se move. Deus trabalha para quem se esforça. Aleluia. Você pode estar chorando hoje, mas a promessa de Deus é que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você ainda vai sorrir de alegria. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Eu creio que já também está no telão, né? Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Irmãos, pelo tempo que foi me concedido, eu vou ser bem objetiva dentro dessa palavra. Em uma outra oportunidade, eu gostaria de continuar, porque eu já comecei. E agora eu vou para o meio e depois eu vou concluir essa palavra, que já tive a oportunidade uma outra vez passada. Nós vamos falar sobre lutando pela bênção. Lutando pela bênção. Você já parou para analisar a vida de Jacó? Nós conhecemos que Jacó, pela história bíblica, Jacó era gêmeo, né? Ele tinha, a mãe dele tinha duas crianças no seu ventre, e Jacó era o menor que estava agarrado no calcanhar do irmão. Nós sabemos pela história da Bíblia, aleluia,
também que Jacó, como é conhecido no meio evangélico, conhecido erroneamente, porque diz que Jacó é trapaceiro, mas isso não tem sentido na palavra de Deus. Amém? Não tem sentido na palavra de Deus. Nós sabemos também que Jacó, ele, na sua adolescência para a sua juventude, ele lutou no ventre da mãe, porque tinha 2 nações, havia uma promessa na vida de Jacó, antes mesmo que ele nascesse. E o Senhor, aleluia, tem o seu modo de trabalhar, tem o seu jeito de trabalhar, aleluia, e Ele revela porque Ele trabalha daquela maneira. E a promessa para a vida de Jacó, que era o filho menor que estava agarrado, que o maior ia servir o menor. Nós, acompanhando pela história bíblica, nós vemos Jacó lutando no ventre da mãe, vemos Jacó lutando pela primogenitura, e vemos Jacó lá na frente, quando ele foi embora para Padã Arã, ele lutando também com Labão, o seu sogro. Ele lutava porque, irmãos, além dele ter uma promessa, ele era um homem que andava honestamente, mas havia certas coisas que aconteciam na vida dele para impedir que algo viesse a acontecer. Mas Jacó, desde o ventre da sua mãe, ele já lutava. E lutava por algo que, como irmãos, é super interessante, é inexplicável, uma criança inocente, sem consciência alguma, está lutando por algo que não sabe o que é. Mas nós sabemos que ele estava lutando pela bênção, e estava desde o ventre da sua mãe. O nome Jacó não quer dizer enganador, como nós aprendemos no mundo evangélico. O nome Jacó não é trapaceiro, como nós aprendemos na igreja. A Bíblia revela, aleluia, aqui no versículo 28. Então disse, quem disse? O anjo. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Se tem alguém na história que se precipitou, foi a mãe, mas não Jacó. E o nome dele também não quer dizer trapaceiro. O nome dele quer dizer calcanhar. E no calcanhar, o que tem a ver calcanhar com trapaceiro, irmãos? Mas nós aprendemos isso, aprendemos, que Jacó era, mas na história nós sabemos, irmãos, que Deus tinha falado da promessa. A bênção sempre pela ordem, que era para o mais velho. Mas Deus faz como Ele quer. E antes da criança nascer, para não haver nenhum tipo de problema, Deus, Ele fala através do anjo para aquela mãe, para aquele pai, que o menor serviria, o maior serviria o... Está bem claro, né? Só que Isaac, ele resistiu essa promessa até quando ele não pôde mais. Até a mãe tomar uma decisão e ver que, achando que ele não ia dar a bênção da forma que Deus tinha dito,
ela pega e toma aquela atitude perigosíssima, que trouxe problemas. Mas, irmãos, quando Deus fala, quem se atreve a não obedecer? Então nós sabemos a história do que aconteceu. Jacó, a mãe, preparou ali, né? Cobriu o menino como animal, porque era pelo, e foi até o pai, mas o pai disse: és tu, Esaú? É você mesmo, meu filho? Sim, meu pai, mas era Jacó. Mas ele estava lutando desde o ventre da mãe dele. E ele recebeu toda a bênção que tinha para ele. É tanto que quando Esaú volta para receber a bênção, o pai disse: não tenho mais bênção nenhuma para declarar sobre a sua vida. Mas você vê que Jacó teve 12 filhos e Jacó conseguiu dar a bênção para cada um. Mas Isaac não teve mais nenhuma bênção. Para você ver o tanto que ele sabia da promessa de Deus na vida de Jacó. Então, irmãos, vamos tirar essa imagem errônea que Jacó era o quê? Um caloteiro, né? É assim que diz? Um trapaceiro. Vamos tirar essa ideia errônea. Amém? Porque, irmãos, como que Deus, Ele se revela? Eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó e eu sou Deus de Abraão. Aleluia. Como que Deus pode se revelar com uma pessoa trapaceira? Se Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Como? Então Jacó não é trapaceiro. O nome de Jacó em hebraico quer dizer calcanhar. Porque ele lutava. E o judeu, quando põe o nome no filho, ele põe daquilo que ele vai ser. Viu? O nome tem um valor muito especial na vida de um judeu. Nós orientais não temos esse costume. Salvo é que muitos irmãos que têm conhecimento procuram colocar um nome abençoador na vida do filho. Amém? Até aqui está claro já sobre Jacó, não está? Ele não é trapaceiro. Amém? Mas você vê, irmãos, a história de Jacó, ele lutando em todas as áreas da sua vida. Mas chegou um dia que Deus falou para ele voltar para a terra de Canaã. Para sair de Padã Arã. Ficou lá uns 20 anos, porque Jacó fala isso na conversa com seu sogro. E ficou ali uns 20 anos, e chegou a hora de Deus fazer algo extraordinário na vida de Jacó. E Jacó passa ali o val de Jaboque, já rico, porque Deus prosperou aquele homem. Deus abençoou Jacó. Deus estava com ele. Deus era com ele. E ele chegou, juntou a sua família, as suas riquezas, e foi em direção a Canaã. E quando ele foi em direção a Canaã, ele tinha que passar pelo val de Jaboque. Chegando nesse val de Jaboque, Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito, já estava tudo orquestrado, já estava tudo revelado como tinha que ser. E quando aquele homem chegou, quando Jacó chegou naquele vale, ele lutou com o anjo do Senhor a noite toda.
Irmãos, que coisa gloriosa, que coisa marcante na vida de um homem, é quando ele luta com Deus. Aqui o anjo tipifica, aleluia, a teofania de Deus. Porque aqui a palavra do Senhor diz: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, para quem conhece a história, vai saber e vai entender, aleluia. Mas aquele homem, a palavra do Senhor diz que ele lutou a noite toda. E quando chegou ao amanhecer, o anjo disse para ele: me solta, porque já está chegando o amanhecer. E Jacó disse: não vou te soltar antes que tu me abençoe. Aleluia. E o anjo disse para ele, abençoou. O anjo abençoou. E Jacó perguntou para ele: quem és tu? Qual é o seu nome? Ele, em outras palavras, ele disse: isso não importa para você. Mas antes do anjo ir embora, ele abençoou, porque Jacó lutava por essa bênção. Desde o ventre da sua mãe, ele lutava por uma bênção, por algo especial. Aleluia! Por algo especial. E veio revelar para ele, na passagem do val de Jaboque. Ali o Senhor se revela de uma forma gloriosa para Jacó. E depois que ele abençoou, você pode acompanhar na história, o anjo vai e toca. Aonde o anjo tocou? Na coxa de Jacó. Dois acontecimentos gloriosos. O anjo mudou o nome dele, o Senhor mudou o nome dele. O segundo ficou como memorial, porque ele ficou marcado pelo anjo. Então virou um memorial. E ali Jacó, irmãos, ele apossou-se da bênção, aleluia, e tomou posse do reino. Israel, hoje, a nação de Israel, não é Israel? O nome de Jacó ficou como? De hoje em diante não te chamará mais Jacó, mas como? Ele tomou posse. Hoje Israel é uma nação potente. Mas a lição desse texto para nossas vidas hoje, a lição para nós é que a bênção só chega com esforço. Se você não se esforçar, você não consegue alcançar a bênção de Deus para a sua vida. Jacó, ele lutou a madrugada. Você já pensou, irmão, você lutar a madrugada inteira? Mas para os nossos dias de hoje, qual a posição que nós estamos lutando para receber a bênção do Senhor? A Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E as nossas bênçãos estão lá no mundo espiritual, E para nós buscarmos, nós precisamos também lutar. Irmãos, a salvação é de graça, como já foi falado aqui. Mas é de graça para nós, porque alguém pagou o preço. E pagou um preço muito alto de sangue. Para nós hoje recebermos a salvação. Mas eu digo para você, que tudo tem um valor a ser pago.
Jesus pagou o alto preço. Eu e você não pagamos preço, nós pagamos o valor da bênção. E qual a sua posição de lutar uma madrugada para receber aquilo que Deus te prometeu? Todo que eu creio que quase todos ou todos têm uma promessa de Deus na vida. Às vezes, irmãos, queremos nos precipitar, queremos cortar caminho, queremos buscar atalhos para que a bênção venha concretizar na nossa vida. Mas não queremos lutar, não queremos pagar o valor dessa bênção. Irmão, coisa gloriosa é quando você tem um encontro glorioso com Deus. Quando algo extraordinário, aleluia, acontece na tua vida. Quando algo marcante acontece na tua vida. Qual a posição que você está? Qual o nível que você está dessa batalha para conquistar a bênção de Deus sobre a sua vida? Tem pessoas que acham, porque nós estamos na graça, o que vem de graça é a chuva. Tá? Mas você precisa se esforçar. Tudo tem um esforço. Você vê que Jacó, ele teve que pagar, ele teve que lutar para ficar com a mulher também que ele amava. Mas ele falou, se eu tenho que pagar esse valor, eu vou pagar. Você está disponível a pagar o preço? Não o preço, é uma palavra errada. Você está disponível a pagar o valor da bênção? Tem pessoas que acham, irmãos, não, Jesus vai fazer a obra, não é assim não, você precisa se esforçar. A palavra do Senhor vem dizendo, lá no livro de Josué, no capítulo 1, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei, eu sou contigo. Mas se você não esforçar, você não consegue receber a bênção. Não adianta você ficar sentado parado, achando que Deus vai fazer alguma coisa. Você precisa de mudar, você precisa ser diferente, você precisa ser ousado e crer naquilo que Deus te prometeu. Nada é fácil. Se alguém dizer para mim que as coisas são fáceis, eu acho que eu estou na contramão. Viu? Eu estou na contramão. As coisas não são fáceis, mas também não são difíceis. No decorrer da nossa caminhada, quantas coisas aparecem para atrapalhar, irmão, para nos tirar do foco. Quantas coisas vêm para embaraçar nossas vistas e tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Uma pergunta que não se cala. Você está disposto a pagar o valor da bênção? Olha aqui. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Quanto você está disponível a lutar pelo valor da sua família, a lutar pelo valor do seu trabalho, a lutar pelo valor do seu ministério? Ah, mas já está há muito tempo, está difícil. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus, Ele não se engana nos seus desígnios. Deus, Ele não se engana nas suas promessas. O que Mateus 11, 12 diz?
Pode ler. Alguém pode ler para mim, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Quem usa, não vou falar de força, de esforço, se apodera dele. Jacó se apoderou do reino dele. E você? E você? As pessoas já não querem orar mais, irmãos. Porque orou 2 anos, 3 anos, 4 anos, já estão muito cansados de orar, Deus já não responde. Já todo mundo sem propósito. Começa muito bem, mas vem as coisas para atrapalhar, para tirar. Vem os labões da vida, tirando as suas ovelhas. Aí você faz um propósito, não, mas eu não aguento mais isso. Isso está me consumindo, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem o alimento para você. Deus, Ele tem água para você beber se você está com sede. Se você está com fome, Ele tem a palavra, Ele tem alimento. Mas você precisa se levantar. Você precisa mudar de atitude para conseguir, para receber a bênção do Senhor. Está disposto a isso? Jacó se transformou em Israel, sabe por quê? Porque ele se esforçou. Ele não parou. Ele não parou. Creia que a bênção também virá sobre a sua vida. Mas eu ainda quero deixar claro aqui o nome, o significado real, né, do nome Jacó. É aquele que vence pela inteligência e astúcia. Astúcia, o que é astúcia? Astúcia é a habilidade de uma pessoa não ser enganada com facilidade. Amém? Esforça-te. A bênção, ela tem um valor a ser pago. Fica de pé, igreja, por favor. Mas você só vai receber essa bênção se você se mover, porque Deus se move com quem se move. Está disposto? Às vezes a gente lê a palavra assim, a gente fica, não, que maravilha! Que coisa gloriosa, mas não temos fé que vai acontecer na nossa vida também. Ou muitas das vezes falamos que vai, não generalizando, amém, irmãos? Não generalizando. Mas é o que eu estou vendo nos últimos dias que nós estamos passando, é que as pessoas, elas estão desacreditadas das promessas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que passará o céu e a terra. Mas a palavra dele não passa, não. Ainda que alguém traz como tardio, mas ainda que você tenha que esperar, espere, porque ele prometeu é fiel. Aquele que te há de vir, ele virá. O desânimo tem tomado conta das pessoas. Só fica de pé animado quem está firme nas promessas, orando, vigiando, orando e jejuando e buscando a face do Senhor. Não é só orar, é buscar a face do Senhor. E o meu povo que se chama pelo meu nome, me ajuda aí, irmãos. Orar. E o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Buscar, segundo, orar é uma coisa,
Buscar a face de Deus é outra. É a Bíblia que está falando, irmãos. É porque a gente vai atropelando tudo, vai passando e vai ficando tudo maravilhoso. E não é assim, não. Irmão, você sabe a etimologia da palavra príncipe? Aqui falou que Jacó lutou como príncipe. Nesses camarada que vem no carrão, né, banhado de ouro, que não faz nada não, que só fica sentado, só manda os seus súditos fazerem, isso não é príncipe. Sabe o que é príncipe? É aquele que entra na batalha, aquele que entra na guerra. É a etimologia da palavra no hebraico. Amém? É porque a gente fica só nos estudos, a Bíblia para nós. Mas Jesus não era oriental. Jesus era do Ocidente. Do Oriente, aliás, não é ocidental. Então tem muita coisa que nós precisamos aprender, estudar melhor para entender mais a revelação da palavra. Aleluia. Então príncipe é aquele que luta. Princesa é aquela que luta. Não, eu sou princesa, irmã Maria, eu sou princesa. Eu não posso lavar essa vasilha não, porque eu sou princesa. É espírito de preguiça, isso aí, tá bom? Espírito de preguiça. A princesa pode estar até sentado, ou o príncipe e a princesa pode estar até sentado, mas ela nunca vai negar uma guerra, uma batalha. Ela vai sair na frente. Como príncipe lutaste. Príncipe é aquele que luta. O que você é? Jesus é o rei, nós somos o súdito desse reino. Então nós somos o quê? Príncipes e princesas do reino do Senhor. Nós somos aquele que lutamos. Aleluia, pela causa do reino. Você tem lutado pela causa do reino? Você tem lutado pela sua família? Você tem lutado pelo seu filho, pela sua filha? Você tem lutado por uma alma, por um vizinho? Aleluia! Irmãos, tem muita gente que abre a boca para declarar, para falar, aleluia, mas não está vivendo aquilo que Deus quer. E Deus quer uma noite de mudança. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer se revelar para você. Deus quer fazer algo diferente. Tem pessoas que não querem compromisso com Deus, nós sabemos disso. E o bom é quando a pessoa declara: eu não quero compromisso com Deus. Porque com Deus não há barganha. Com Deus não há ninguém em cima do muro, ou é ou não é. Porque Deus, Ele é. Ele não existe, Ele é. Ele faz. Eu sou o que eu sou. No português. Eu serei, no hebraico, o que serei. Porque nós julgamos o verbo. E no hebraico já é diferente. Então Deus é o que é. Vamos mudar, né? Vamos ser transformados pelo poder de Deus. Vamos deixar Deus trabalhar. Conquiste a sua bênção. Você quer a sua bênção?